Olá, eu sou Daniel Mitelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso programa de hoje são as mobilizações do Fórum Estadual dos Servidores. Para tratar deste tema, contamos aqui com a presença da professora Marley Fernandes, presidenta da APP Sindicato, e também com Donizete Aparecido Rosa da Silva, diretor do Sindiceab. Donizete, Marley, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Nós que agradecemos o convite. Bom, vamos falar aí como é que estão as mobilizações dos servidores do Estado? Como é que os servidores receberam essa notícia agora do parcelamento do reajuste agora anunciado pelo governo do Estado? Marley. Então, nós tivemos uma reunião hoje pela manhã e saímos de lá bastante preocupados, né? E insatisfeitos com a proposta que o governo apresentou para o conjunto dos servidores. Nós tínhamos três pendências em relação à database. A primeira é que nós reivindicamos um reajuste maior do que o da inflação, porque não é aumento, né? Só pagar a inflação significa repor o salário de todos os servidores. A inflação ficou pelo IPCA em 6,49%. E nós, servidores públicos, acabamos tirando um calendário de luta de 13,5%, igual 12,5%, igual ao salário mínimo regional, a mesma proposta de reajuste, e mais 1% que nós tivemos durante o mês de abril, 1% a mais da cobrança da Previdência. Então, nós acumulamos aí uma proposta de 13,5%. Proposta essa que não foi acolhida pelo governo. Então, foi a primeira baixa, né? Sim. Nós vamos ter, a proposta do governo é somente o IPCA de 6,49%. Segundo, que o governo também não colocava sobre as gratificações este reajuste, só sobre o salário base. O que seria um retrocesso bastante grande, porque nos anos anteriores nós já trabalhamos aí e avançamos para o reajuste tanto do salário quanto das gratificações. E, por fim, o parcelamento, né? No item das gratificações nós avançamos. O governo, o reajuste será sobre o salário e sobre as gratificações. Então, esse ponto, vamos dizer que os servidores conseguiram avançar. Mas o parcelamento ainda continua um impasse. O governo apresentou o reajuste de 6,49% para maio, metade, e julho, a outra parcela, o que deixa o conjunto dos servidores, Donizete está acompanhando toda a negociação, bastante insatisfeitos, porque não é essa a nossa proposta. De fato, a gente vê, portanto, que fica aí 2 pontos, né, para que a gente consiga sensibilizar o governo e agora o parlamento com mobilização, que é esse ganho real que a gente está pleiteando, e também tentar fazer esse reajuste em uma parcela única. A gente recebe com bastante preocupação esse dado oficial do governo nessa negociação, mesmo porque isso já ocorreu nos anos anteriores. Nós tivemos esse descompasso de índice em relação aos nossos vencimentos com o salário mínimo regional. E aí nós vamos ver mais para frente que até em relação à remuneração inicial do QPPE, hoje nós temos temos uma diferença grande, né, da remuneração inicial comparando com o salário mínimo regional. Sim, e Donizete, na tua avaliação, pelo rumo das negociações até agora, ainda é possível reverter esse quadro, né, essa questão de ter um aumento aí com ganho real ou, né, de quebrar, né, essa questão do parcelamento e receber isso numa parcela única? Eu acredito que, dado ao posicionamento oficial do governo na manhã de hoje, é evidente que isso fica reduzido, mas não é uma situação que nós podemos dizer que esteja fechado. Acho que os servidores têm poder de mobilização e a gente tem que acreditar até o último minuto, né? Nós temos que ir para a mobilização, tem ainda uma margem para negociação lá no Parlamento, na Assembleia Legislativa, e é o que a gente pretende fazer. Professora Marley,
O deputado professor Lemos fez uma fala recentemente na Assembleia, denunciando justamente essa questão que o Donizete colocou aqui, né? Essa diferença entre o piso regional, né, que hoje é de R$ 914,82 centavos, e o salário mais baixo, né, do quadro próprio, que é de R$ 784,02 centavos. Uma diferença bem grande a gente vê aí de tratamento do que é dado, né, aos servidores e aos demais, né, ao conjunto dos trabalhadores. Você acha que o governo Beto Richa está disposto a rever essa situação? Essa demanda nós já levantamos no ano passado, né, quando o avanço do salário mínimo regional que nós defendemos, Sim. na CUT inclusive, que achamos bastante importante que ele tenha aumentos com ganho real, porque isso é importante para o trabalhador de todas as categorias, mas nós do serviço público vamos ficando com o nosso salário cada vez mais achatado, né? Nós tínhamos um salário de início para as carreiras, né, ou para serviços de igual natureza, vamos dizer assim, uma pessoa que faz um trabalho de serviços gerais ou de servir o cafezinho, né, nas empresas privadas, terá um salário bem melhor do que os servidores públicos que desempenham as mesmas funções. Então é verdadeiro esse dado. O salário mínimo regional com o aumento do mês de maio, ele passará a ser no mínimo de R$ 914 para as mesmas funções que um funcionário público, hoje é R$ 784, teremos o reajuste aí de 6,49, mas nós não vamos ficar próximos, né, do salário mínimo regional. Sim. Então, nós temos uma lei no Estado que fala do salário social, que não poderíamos ter no Estado nenhum salário inferior ao salário mínimo. Então, nós voltaremos o debate com o governo. Neste momento, estamos tentando resolver aí a situação do parcelamento, que está bem difícil, já que o governo deu hoje uma posição oficial, o governador viajou e deixou assinado a proposta que será encaminhada à Assembleia Legislativa. Mas, como o Donizete já adiantou, nós vamos para a luta no parlamento, fazer emendas, trabalhar bastante para tentar ainda reverter essa situação do parcelamento. Então, nós temos uma distorção grande entre os salários dos servidores públicos e o salário das demais categorias, que nesse momento, com o ganho real de vários anos consecutivos, passa a ser maior, aí, em torno de 15% a 17% do que o salário dos servidores. Quer dizer, então, além, né, da diferença que já está colocada dos salários, ainda tem uma questão de legislação, né, legislação específica que trata da questão do salário social, que não está sendo cumprida pelo governo. Que neste momento passa, desde o ano passado, já com uma pequena diferença, e neste ano com uma diferença maior. Nós temos que voltar a realizar esse debate com o governo. E é interessante a gente observar que, mesmo atendida a pauta do Fórum de Servidores, que é 13,5%, fazendo a correção desse salário inicial do QPP, ainda ficaria abaixo do salário mínimo. O governo sempre usa muito como argumento a lei de responsabilidade fiscal. Muito. Nós temos visto isso aí, não só o governo do Estado, mas eu acho que em todas as esferas do serviço público. Donizete, você acha que esse é um argumento válido nesse caso? É aceitável essa justificativa? Como é que vocês trabalham com essa questão da lei de responsabilidade fiscal? A questão legal, é evidente que nós sindicalistas nós temos que sempre nos preocupar também com a questão fiscal e legal. No entanto, existem dentro desses critérios, nós temos aí duas coisas a considerar. Primeiro, que o governo, ao assumir, ele mesmo foi no Tribunal de Contas e solicitou, enfim, uma revisão, né, dos critérios que antes havia, que, digamos assim, que ele mesmo colocou a corda no pescoço dele, né, e agora está se tentando voltar atrás dentro de uma proposta e de uma defesa que o Fórum de Servidores já há muito tempo vem fazendo e o governo não nos ouve. Então agora está se tentando pactuar aí uma solução emergencial para que seja resolvida essa situação. E a outra coisa é em relação aos cargos comissionados,
que a partir do momento que nós temos um problema com a lei de responsabilidade fiscal, o governo não deveria utilizar esse argumento para restringir a correção dos salários dos servidores sem antes cortar os cargos comissionados. E pelo contrário, né, pelo que a gente vê, o governo ele tem aumentado os cargos comissionados e a gente não pode esquecer que no ano passado os cargos comissionados tiveram 128% de aumento. Então, quer dizer, 128%, em média. Então, 128%, se nós colocarmos o que nós tivemos de reajuste, né, em média, para os servidores, tanto o ano passado quanto esse ano, né, não chega nem aos pés desse índice. Que já não são salários baixos, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Exatamente, mas a lei de responsabilidade fiscal, tão utilizada pelos governos na hora, né, de fazer o reajuste para o conjunto dos servidores, que são... o governo sempre também utiliza desse argumento, vocês são muitos, nós somos muitos, porque somos nós que prestamos os serviços públicos. Somos nós que atendemos na saúde, na educação, na segurança pública, são policiais, agentes penitenciários, enfim, as universidades todas. Então, nós somos, de fato, a maioria, porque somos uma maioria de trabalhadores e trabalhadoras que servem a população do nosso Estado, né? Então, para o reajuste da database, não há impedimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, o governo não pode usar deste argumento, neste momento, na mesa de negociação. Em relação a demais itens, ele até tem lá prerrogativas da lei, mas em relação à database, não. O que o governo tem alegado neste momento é falta de fluxo de caixa, ou seja, de dinheiro, né, para que todo mundo entenda isso melhor. O que, obviamente, nós, servidores, não concordamos. A prioridade, no mínimo, para o governo, deva ser o reajuste dos servidores. Legal. Mesmo porque, pelo que a gente vê, né, dos convênios que são feitos, nós temos aí, por exemplo, o Tudo Aqui, que vai custar muito dinheiro. Então, a gente não entende esse discurso do governo que, para os servidores, né, que faz, como a Marley disse aí, faz a máquina do Estado andar, não há dinheiro e, de repente, para outros segmentos, o dinheiro aparece. Então, outras políticas do governo são importantes, mas a nossa também. Eu acho que esse é um assunto interessante, Donizete. Vamos segurar ele agora para o próximo bloco, vamos fazer um pequeno intervalo no nosso programa. Repercute vai para um pequeno intervalo e volta já. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Estamos discutindo hoje as mobilizações do Fórum Estadual dos Servidores. Bom, Donizete, no final do bloco passado você mencionou para a gente aqui o projeto Tudo Aqui Paraná, né? Um projeto bem controverso que tem rendido, né, bastante debate nas últimas semanas. Na opinião de vocês, isso mostra que a prioridade desse governo, a prioridade do governo Beto Richa, de fato, não são os servidores? Né? É uma tentativa, como se tem dito aí, de tentar terceirizar, tentar privatizar os serviços públicos? Hoje, na verdade, a gente viu que o termo, né, privatizar, já não é assim, não tão utilizável, né, nos dias de hoje pelos governos. Mas a gente sabe que
terceirizar o próprio tudo aqui, enfim, passar o serviço público, não reajustar, por exemplo, os salários, porque você veja bem, a partir do momento que a iniciativa privada paga mais que o setor público, quem vai fazer concurso público? Então, quer dizer, é um verdadeiro desmonte aí do Estado, né, da coisa pública. Então, infelizmente, o que a gente vê, isso é uma questão assim, de política. Eu não vejo que o Estado do Paraná, por exemplo, não tenha dinheiro. Acho que tem dinheiro, é uma questão de prioridade e política. Então, nesse momento, infelizmente, o governo ele não está priorizando o setor público, não está priorizando o serviço público, o servidor público, mas sim a iniciativa privada e algumas políticas que a gente entende que é precarizar, né, todo o serviço público e, no final das contas, isso vai custar muito caro para a sociedade, ela não vai ter um serviço de qualidade que teria, né, com servidores públicos, né, com um Estado forte. Claro. E como que os servidores têm questionado isso na mesa de negociação, Marlene? Então, nós, há muito tempo, desde o início deste governo, no final do primeiro ano, quando o governo aprovou, em 5 de dezembro de 2011, já a proposta da parceria público-privada, das organizações sociais, nós naquele momento já fizemos bastante barulho e mobilização por esse entendimento que a Donizete apresentou, né? Nós entendemos que o dinheiro do Estado, o dinheiro público, deva ser para as políticas públicas, com os servidores, com concursos públicos, servidores bem estruturados, fazendo o atendimento do Estado. Aliás, já fazemos esses atendimentos. O que precisa é melhorar, né? Não há concurso público para essas áreas já há muito tempo, né? O governo vem negligenciando a substituição dos funcionários. Nós temos aqui nos próximos 10 anos 40% dos servidores públicos do Estado do Paraná se aposentando. Como é que você vai repor esses servidores no meio ambiente, na agricultura, no abastecimento, na vigilância, na polícia, na educação? Então, assim, é um montante de problemas que vão se acumulando e, obviamente, para alguns governos, como no caso este governo neste momento, é mais fácil terceirizar o serviço e colocar o dinheiro público, que é tão importante para a população, na mão de empresas que você não vai cobrar a qualidade e não tem como cobrar. Então, isso de fato nós entendemos que não é a política adequada, substitui o serviço público e, mais uma vez, coloca o dinheiro na mão da iniciativa privada. Nós somos do Fórum contrários a este projeto e a todos os outros projetos que terceirizam o serviço público, ou seja, que passa o serviço público para a mão da iniciativa privada. E só para assim, para fechar, para que a comunidade, né, que faz a sua contribuição através dos impostos, assim, perceber, nós temos aí nos últimos anos diversas denúncias que mostram, né, muitas empresas terceirizadas que lesaram e continuam lesando o patrimônio público. Então, acho que só por isso merece assim, uma atenção grande, né, de nós sindicalistas, do governo e da própria sociedade para coibir esse tipo de política. Perfeito. Marley, além dessa questão do reajuste e agora também, né, do debate contra esse projeto do Tudo Aqui, quais são as outras pautas dos servidores, né? O que os servidores reivindicam além da questão salarial? Então, só para a população entender, nós somos 16 sindicatos, né, das diversas categorias do conjunto dos servidores. Claro que cada categoria tem uma pauta grande, extensa, que debate junto às suas secretarias. E dentro do fórum nós temos uma pauta comum. A nossa pauta comum é a database, com ganho real a cada ano. Isso não vem acontecendo, somente temos ficado com o reajuste da inflação. Nós temos a questão das melhores condições de trabalho, que tanto coloca o concurso público como uma pauta importante para o conjunto dos servidores, assim como as condições de trabalho, né, que hoje já estão aí bastante precarizadas, vide que nós temos um número de servidores doentes bastante grande, aumentando a cada ano, né, ao longo do tempo de serviço que ele vai desempenhando a sua função. Nós temos a questão da própria saúde,
o Estado ele não tem um projeto integral de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, então é uma proposta, né, que desde a década de 80 nós debatemos com o governo, então você ingressa no serviço público e você fica lá. Né? O governo não faz um exame, não vê a saúde do servidor, as condições de trabalho, como é que o servidor trabalha, e mesmo o atendimento que hoje é muito precário, o tal chamado SAS, Serviço de Atendimento, Serviço de Assistência à Saúde, que não atende. Né? Então, muito precarizado. Então, o servidor está com problema de saúde nas duas situações. Tanto do Estado não ofertar nenhum programa para a saúde permanente do servidor ao longo dos seus 30 anos de trabalho, quanto para a assistência. O servidor fica doente hoje e não tem aonde ser atendido, ou ele vai conseguir uma consulta dali 3 meses. Então, é o salário, as condições de trabalho, o concurso, a saúde e a Paraná Previdência. A Paraná Previdência é outro tema bastante grande, que o ano passado nós travamos um debate intenso com o governo, da mudança da legislação. O governo mudou a lei no dia 18 de dezembro, né, mais uma vez, né, no final do ano, com a nossa contrariedade, porque nós queríamos um debate mais amplo, que não ocorreu. Recentemente nós cobramos do presidente da Paraná Previdência o retorno das negociações sobre esse tema e da reformulação dos benefícios dos servidores públicos. Então nós temos esse conjunto aí de pautas que são comuns, né, que nós tratamos, né, com a Secretaria de Administração, mas que, né, não temos tantos avanços, as negociações estão bem paralisadas ou mesmo sendo jogada de um ano para outro, e os trabalhadores estão bem satisfeitos com tudo isso. Donizete, especificamente ainda sobre essa questão do SAS, né, esse serviço de atendimento de assistência à saúde, ele já era, né, um serviço ruim ou mediano? Ele está a mesma coisa no governo Beto Richa? Ele piorou? Como é que está essa questão do atendimento aos servidores? Olha, no geral, é um serviço ruim, né? E isso em cada região, às vezes dependendo da região, melhora um pouquinho, mas no geral bastante complicado. Na região, por exemplo, que nós moramos e atendemos aos servidores, que é basicamente Norte e Noroeste, Umuarama, Paranavaí, Maringá, para que a comunidade tenha assim, uma ideia, quem está, por exemplo, na região de Loanda, mora em Loanda, que é cerca aí de 100 quilômetros de Paranavaí, ele precisa, às vezes, ficou doente, sai de Loanda, vem até Paranavaí, se não houver um atendimento especializado em Paranavaí, ele tem que andar mais 70 quilômetros até Maringá. Então, quer dizer, isso é uma situação que fica inviável. Como uma pessoa vai andar cerca de 300 a 340 quilômetros para uma consulta, para um exame? Então, o que ocorre? A maioria acaba não indo porque não tem condição. Você vai ficar aí praticamente o dia todo andando, sem falar que tem, além do deslocamento, tem a questão de alimentação, enfim, os riscos, né, que tem na estrada. E uma simples consulta aí você vai ter que agendar para 15, 20 dias, não consegue menos que isso. Ou seja, fica mais doente, Daniel. Exatamente. Que é verdade, né? Porque a pessoa já está necessitada e não tem como ser atendido. Bom, professora Marley, qual é agora a agenda de lutas do Fórum Estadual dos Servidores a partir desse momento? Então, agora nós vamos travar uma luta no parlamento, né? Já que o projeto de lei da database ele foi enviado, deveria ter sido enviado já para a Assembleia Legislativa, ele será enviado com essa proposta de parcelamento, então nós vamos trabalhar com uma proposta de emenda ao projeto para parcela única em maio. Isso é que os servidores vão passar já agora a semana dentro da Assembleia Legislativa, conversar com a liderança do governo, conversar com todas as bancadas, com todos os deputados, levar essa indignação e essa insatisfação dos servidores e tentar convencer o parlamento de que é possível que o governo atenda a database numa única parcela para o conjunto dos servidores, e o magistério, que tem lei federal, terá aí uma parcela única em maio, né, o que causa também ali um conjunto de dificuldades. E nós temos uma vigília marcada, nós já havíamos dentro de uma avaliação de todos os servidores marcada essa vigília. Nós vamos dormir ou ficar acordados, né, mas vigilantes,
em frente ao Palácio Iguaçu, agora no próximo dia 20 para o dia 21. Já oficiamos o governador em exercício, Flávio Arnes, para que possa atender os servidores, e vamos mais uma vez ao debate, não desistimos, vamos continuar fazendo a luta para o bem de serviço público no estado do Paraná. Okay. E dizer que essa vigília, né, esse calendário de mobilização, não trata apenas da data base, né? Então, mesmo que a gente consiga aí com o governo alguns avanços lá no parlamento, nós defendemos tudo isso que a Marley disse, né, que a questão, a defesa do Paraná Previdência, a saúde do trabalhador, concursos públicos, temos os benefícios sociais, por exemplo, que é o auxílio transporte, enquadramento dos servidores, né, que está aí também uma coisa bastante complicada, enquadrou alguns e outros não. Então, essa vigília, o servidor aí que está nos ouvindo, de todas as partes do Paraná, é para a defesa de todos esses temas aqui. Nós contamos aí com a participação de todos. Perfeito. Ainda bem rapidinho, professora Marley, como é que a população pode ajudar os servidores nessa mobilização? Eu acho que compreendendo, né, todos esses aspectos do serviço público, né, muitas vezes isso nunca foi bem informado para o conjunto da população, né? Então, para o pai, para uma mãe, para todos os moradores do estado do Paraná, né? Quem é que atende o seu filho na escola, quem é que faz a segurança pública no estado do Paraná, com todos os seus problemas e deficiências que possa haver, ou o aluno que chega à universidade, ou quem é que faz uma fiscalização do meio ambiente, enfim, né? Acho que todo o serviço atende, né, o serviço público, a população de uma forma geral. Eu acho que apoiando, conhecendo, né, interagindo com os servidores e até comparecendo na nossa vigília, né, estando conosco, perguntando, questionando, para entender melhor, né, qual é o conjunto aí da pauta, aquilo que os servidores reivindicam para melhorar a qualidade do serviço público no estado do Paraná. Acho que esse apoio será importante, e o programa de hoje também é importante. Legal. Porque leva este conhecimento aí para todo mundo. Bom, nosso programa está chegando ao final. Gostaria de agradecer a professora Marley Fernandes, presidenta da PP Sindicato, também ao Donizete da Silva, diretor do Sindiceab, pela participação aqui conosco hoje. E também a você, telespectador, que nos acompanhou até este momento. Muito obrigado e até um próximo programa.